Prepare-se para dar boas risadas com o segundo capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Neste vídeo, vamos acompanhar nosso herói Brás Cubas em um momento de pura genialidade e um pouco de loucura ao inventar um remédio revolucionário. E tudo isso com muita diversão e explicações engraçadas. Não perca! Capítulo 2. O emplasto. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime. Um emplastro anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado, verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas 3 palavras: emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro lado, sede de nomeada. Digamos, amor da glória. Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem e, consequentemente, a sua mais genuína feição. Decida o leitor entre o militar e o cônego. Eu volto ao emplasto. Capítulo 2. O emplasto, explicado de forma cômica. Um belo dia de manhã, eu estava passeando na minha chácara, uma fazendinha bonitinha, quando uma ideia se pendurou no meu cérebro, como se estivesse num trapézio de circo. E essa ideia começou a fazer umas piruetas e cambalhotas incríveis. Eu fiquei só olhando, maravilhado. De repente, a ideia deu um salto gigante e se esticou toda, formando um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos do que a invenção de um super remédio, um emplastro anti-hipocondríaco que iria aliviar a tristeza da humanidade. Quando escrevi ao governo pedindo a patente, falei que o remédio era um verdadeiro milagre cristão, mas não contei a eles sobre as vantagens financeiras que viriam com a venda desse produto incrível. Agora, do outro lado da vida, posso confessar, o que eu realmente queria era ver o nome Emplasto Brás Cubas em todos os lugares, nos jornais, nas placas, nos panfletos e, claro, nas caixinhas do remédio. Quem não gosta de uma boa fama, né? Eu adorava um escândalo, um cartaz chamativo, um foguete de lágrimas. Sabe, aqueles que fazem todo mundo falar sobre você. Minha ideia tinha 2 partes, como uma moeda. Uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia, ajudar os outros, e lucro, ganhar dinheiro. Do outro, minha sede de fama. Em resumo, eu queria ser famoso. Tinha um tio meu que era padre, que sempre dizia que o amor pela fama temporária era a perdição das almas, que deviam buscar só a glória eterna. Mas outro tio, que era militar, dizia que o amor pela fama era a coisa mais humana que existia e que isso mostrava quem a pessoa realmente era. Então você decide, concorda com o militar ou com o padre? Eu, por enquanto, volto a falar do meu emplastro. Vamos fazer uma análise crítica e explicar o capítulo 2 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, intitulado O Emplasto.
Resumo do capítulo. Neste capítulo, Brás Cubas, nosso narrador pós-morte, descreve como teve uma ideia extraordinária durante um passeio matinal em sua chácara. Ele imaginou a criação de um remédio milagroso, um emplastro anti-hipocondríaco, destinado a curar a melancolia da humanidade. A ideia o tomou de tal forma que ele viu a si mesmo como um grande benfeitor da humanidade, embora confesse que a verdadeira motivação fosse a vaidade e o desejo de ver seu nome espalhado por todos os cantos. Emplasto Brás Cubas. Ele tinha uma paixão por se destacar, ser reconhecido e aplaudido. Brás Cubas também expõe a dualidade de suas intenções. De um lado, filantropia e lucro. De outro, a sede de fama, o amor da glória. Ele reflete sobre as opiniões divergentes de dois tios. Um cônego, que via o amor pela glória como uma perdição espiritual, e um militar, que via essa busca como uma característica genuína da humanidade. No fim, ele deixa ao leitor a decisão de qual perspectiva seguir, enquanto ele próprio retorna à sua invenção. Análise crítica, ironia e humor. Machado de Assis é mestre da ironia e este capítulo é um excelente exemplo. Brás Cubas apresenta sua invenção com uma seriedade quase cômica, destacando a nobreza de suas intenções. No entanto, ele rapidamente revela que sua principal motivação era a vaidade, o desejo de ver seu nome imortalizado. A maneira como ele admite isso com uma certa despreocupação e humor torna o narrador ao mesmo tempo ridículo e simpático, crítica à vaidade e ao materialismo. A narrativa de Brás Cubas serve como uma crítica mordaz à vaidade humana e ao materialismo. Ele se auto-intitula um benfeitor, mas suas ações são movidas pelo desejo de reconhecimento e não por um verdadeiro altruísmo. Isso reflete a hipocrisia presente na sociedade, onde muitos atos ditos filantrópicos são realizados por motivos egoístas. Dualidade humana. O contraste entre as opiniões dos dois tios de Brás Cubas, o cônego e o militar, simboliza a dualidade da natureza humana. O cônego representa a visão espiritual, que despreza a glória terrena em favor da glória eterna. O militar, por outro lado, personifica o valor da fama e do reconhecimento público como algo intrinsecamente humano. Machado de Assis apresenta essas duas perspectivas, deixando ao leitor a reflexão sobre qual é mais válida. Reflexão filosófica. A filosofia presente no texto é profunda, mas é apresentada de maneira leve e acessível. Brás Cubas reflete sobre a busca pela glória e pelo reconhecimento, temas que são universais e atemporais. A maneira como ele entrelaça humor e filosofia faz com que o leitor não só se divirta, mas também pense sobre suas próprias motivações e ações. Conclusão. O capítulo 2 de Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra-prima da literatura brasileira, exemplificando a habilidade de Machado de Assis em combinar humor, ironia e crítica social. Brás Cubas, com sua mistura de honestidade brutal e vaidade ridícula, oferece uma visão sincera e divertida da natureza humana. Este capítulo não só entretém, mas também incita a reflexão sobre nossas próprias motivações e o verdadeiro valor das nossas ações. Espero que essa análise ajude a entender melhor a riqueza deste capítulo.